Como que é o nome do senhor? Meu? É. Fausto Gonçalves Dias. Mas o senhor falou que é pop. Por que o senhor é pop? Porque a minha tia, Lourdes Gonçalves Dias, é casada com o Antônio Pop. O Antônio Pop é filho de quem? Ah, ele Do é... Suadelmo Pop? Não, ele é italiano. Italiano. Veio da Itália, menino. Quem é que é irmão do senhor Antônio? Ixi, meu irmão do meu tio. Do seu tio. Ah, eles são tudo lá de Cristais. Ali o senhor conhece o Suadelmo Pop, o senhor Célio, a dona O Ju? Delmo Pop é meu primo, o Célio Pop é meu primo, Francisco Pop é meu primo. Eu tenho muito contato com Delmo Pop. Delmo Pop. Mas o senhor nasceu aonde? Cristais. Cristais. Na época do Guapuã? Isso. O senhor conhece lá o senhor Emílio Costa, da bicicletaria? Não conheço. Sabe o que acontece? O senhor saiu muito cedo. Isso, eu saí de Cristais com 5 anos. Meu pai era portador, ou seja, funcionário braçal da Mogiana. Entendeu? Você deve saber o que é. A Mogiana fez história ali naquela região. Meu pai era funcionário dela. E foi removido para Araguari, Minas. Então eu tinha 5 anos. Eu não lembro de nada. Agora, o Delmo Pop, lembra até o nome dos cachorros que tinha na rua. E o senhor morou em Araguari quantos anos? Há uns 20 anos. 20 anos. Então o senhor viajou na Mogiana bastante? Eu sou telegrafista da Mogiana. Telegrafista, trabalhei em Araguari, Berlândia, Uberaba, telegrafista. Depois formei para engenheiro civil no Uberaba. Tentei conseguir emprego na Mogiana, não consegui. Fui para o Batalhão Ferroviário de Araguari. Já ouviu falar? Já. Trabalhei 2 anos lá. Depois voltei aqui para Franca para gerenciar um novo departamento da Pop, de estruturas metálicas. Foi onde eu aposentei. Junto com a sua Delmo Pop, que ele que era o proprietário, né? Delmo, Célio, e o tio Antônio e o Chico. E o Chico. Mas que coisa boa. Então o senhor viajou muito nessa Mogiana, o senhor conhece o Chapadão, o Igaçaba, aquela região ali, Pedregulho. Isso. Desceu para Rifaina. Isso. E andou bastante. Uberaba, trabalhei muito em Uberaba. Como que o senhor fazia telégrafo? Era nos dedos? Como é que eram as batidas? É o chamado sistema Bourdot. Quem construiu Mogiana foram os ingleses. Certo. Só que o telégrafo foi implantado na Mogiana no sistema Bourdot. O que quer dizer isso? É um aparelhozinho com os 2 dedos. Tem 2 teclados. Então é por agulha. Você mexe, bate aqui, a agulha vem para cá. Você bate aqui, a agulha vem para cá. É o sistema Bourdot da França. E como que o senhor faz a interpretação dessas batidas? Pelo sinal. Plim, plom, plim, plim, plom. Fino, grosso, fino, grosso. E isso assim, como se nós estivéssemos conversando. Eu converso com o telegrafista de Uberaba, de Ribeirão. Não era muito complicado isso, não? Mas é o que tinha. É o que tinha na época. E era... Não tinha o teclado como tem a máquina de escrever, não, né? Tinha, só que esse era da Estrada de Ferro Goiás ou aquela que não é Rede Mineira de Viação e aquela que tem no Rio de Janeiro, que é a chefe de todas. Esse era o sistema de um dedo só. Igual você já viu em filmes.
Certo. O nosso você nunca viu em filmes. Ninguém nunca viu. Só nós da Mogiana. E só foi usado da Mogiana? Só na Sorocabana. Sorocabana. Sorocabana, naquela época tinha a Sorocabana, a Mogiana, a Paulista, tudo do estado de São Paulo ali no Jundiaí, por ali. Eles todos tinham esse mesmo modelo. Agora, o senhor passava informação, o outro colhia informação na estação. Isso. Isso era ligado num cabo, no fio, a rede. Tinha uma rede. Rede, né? de telefonia, de telégrafo. De poste. De poste. Então lá na outra estação tinha um para receber informações. Né? Cada estação tinha um telegrafista. E o chefe. E o chefe. E um portador. Esse era o sistema, né? O sistema. Ali em Cristais teve um chefe da estação que foi... hoje está com 80, ou acho que quase 90 anos, o senhor João Rodrigues, né, que trabalhou aqui em Franca. O senhor tinha contato com os funcionários das outras? Não. Era só com os colegas de... mais com os telegrafistas, mas só na região de Uberaba. Naquela região de Araguari ali, Uberaba. Isso, Araguari, Uberlândia e Uberaba. A região de Franca, eu vinha passear de vez em quando. Então não tenho contato com... Não lembro. Como que o senhor ouvia esse som? Era um batido? O senhor tinha um áudio que vinha até o ouvido ou não? Não. Era tudo... Era pelo som das duas campainhas. Duas não, duas. A direita e a esquerda. É que elas tinham som diferente. Um som mais agudo e o outro mais, vamos dizer assim, forte, mais dirigido. Então, plum, plim, plum, plim. Eu estou vibrando de conversar com o senhor e registrar essa história. Igualmente. E eu fiquei assim, eu estou encantado. Agora, onde que o senhor aprendeu isso? Em Araguari. Bom, Araguari porque meu pai morava em Araguari. Naquela época, os filhos dos funcionários, eles colocavam os garotos, 12, 13, 14 anos, a praticarem esse método. Então a gente ficava 1 ano, até 2 anos, depois entrava ou era admitido como telegrafista na própria empresa. Ou seja, a empresa Mogiana foi uma grande família. Bonito, né? Eu achei muito bonito, uma grande família. Você é pastor? Eu sou pastor da Presbiteriana. Presbiteriana. Igreja Presbiteriana. Araguari tinha uma grande igreja, tinha um pastor muito famoso ali, não me engano é Goulart, na praça central ali tem uma igreja em cima, Araguari. Do lado de cima, uma perto igreja da Caixa Econômica Estadual. Uma igreja bonita, um templo. Eu lembro, eu participei de um coral. Nós tínhamos um coral e que fomos convidados dessa igreja a fazer uma apresentação. Porque Araguari tinha essa beleza, tinha uma junção espírita. Eu era espírita. Os chamava na época de protestantes, que nós não sabíamos, eu não sabia. A história. Não é a junção de presbiteriano, batista, metodistas, tem várias denominações que a gente fala. Mas são todas. Tem o meu. O primeiro nome do senhor o nome do senhor é Fausto Gonçalves. Fausto. Ô, senhor Fausto, agora vamos falar mais um pouquinho da família do senhor. Quem que era irmão do senhor? Irmão. Era o Hélio. Já morreu. Carlos está em Uberaba há 82 anos. Ele também era da Mogiana. Sim. O José do Angá, foi telegrafista
depois foi para Ribeirão, vamos dizer assim, chefe do tráfico, um dos chefes, porque tinha vários. Quando o senhor fala chefe do tráfico, para a pessoa hoje dos nossos dias, vai pensar que Do tráfico de trens. De trens. Trem de ferro. O movimento dos, como diz o mineiro, dos trem, né? Dos trem. Os trem. E depois o Fausto, eu. O senhor é o mais novo. Eu sou o quarto filho. E depois tinha uma menina, Terezinha, e depois o Ademir. Nós éramos 6. Eram 6. A mãe do senhor chamava... Osília Chagas. Era aqui de Rifaina. E meu pai, Manuel Gonçalves Dias. Agora, espera um pouquinho. Aí, a mãe do senhor, quem é que eram os irmãos da mãe do senhor? Que é de Rifaina, o senhor falou aqui, eu tenho registrado muita coisa de Rifaina. Isso aí era o Emílio. Jorge. E tinha um punhado de irmão. Fala o nome, menos o primeiro nome aí só. Emílio. Emílio. Ele foi delegado em Uberaba. Emílio Chagas. E mais quem? Tinha um tal. Ela falava o nome dele e eu gravava. Senhor. Senhor. Como é que chamava o senhor? Eu não lembro o nome deles mais. Senhor. Eram os tios, né? Os seus tios. É os Fausto. Mas a minha cabeça, eu tô com 78 anos. Não registra mais. Você tá com quantos? 66. 66. Número lá no Apocalipse. Agora vamos falar. E pai do senhor, os irmãos do pai? Ah, meu pai, meu avô. Meu avô era o Manuel Alexandre Gonçalves. Veio de Portugal. A avó do senhor que é Pop? Não. Quem é que é Pop? É a minha tia. A tia que é? Que é a Lourdes Pop. Lourdes Pop. Não, deve ser Lourdes Gonçalves Dias Pop. Por causa dela que nós incorporamos família Pop. Entendeu? As famílias grandes, né? Muito grandes. E quando você mistura uma com a família com a outra, vai formando uma grande família, né? É igual a mogiana. Formou. Você é pastor aqui em Franca? Eu sou pastor em Franca. Eu sou mineiro, Lajinha do Chalé. Vim pra cá, conheci uma moça da família Ponce. É espanhola. E já tem 40 anos, sou casado. E tenho um filho. Tem um filho só? Não, francano e um outro filho de Caratinga, Minas Gerais. Eu voltei lá para minha região, pastoreei lá e depois eu já tenho 40 anos, 30 e tantos anos que eu estou em Franca. Mas aqui eu militei na polícia. Eu sou cadeirante. Ah, é? 31 anos. Não dá para anotar. E militei na política aqui um tempo, fui vereador 2 mandatos. Como é que você chama? Ronaldo, pastor Ronaldo, que eles me chamava. Parece que eu já vi falar. Ronaldo Sattler, alemão. E agora eu estou registrando história e eu estou vibrando com essa história preciosa que o senhor falou. Os meus colegas que são jornalistas profissionais vão dizer assim, por que você não perguntou para ele isso? O que o senhor gostaria de falar que eu não perguntei? Da família, do trabalho? Eu tenho... Quantos filhos? 5 filhas. Filhas? E a mulher, junto comigo, adotamos 3 meninos. Então você fala o nome delas para mim, dos filhos, que aí eu fico registrado uma grande... Lígia, Silvia, Márcia, Virgínia, Marcela. E os filhos é o Luiz, o Flávio e o Daniel. O Flávio e o Daniel são excepcionais. Sim. Tem síndrome de Down, que é o Flávio, e o Daniel é autista. Aquele que fica mexendo, balançando. Mas quem adotou foi a esposa, que ela é
violenta. Que família que ela é? Ela é dos Teófilos, lá de Araguari. De Araquari. E então nós temos 8 filhos, não é brincadeira, né? É uma casa cheia. E eu tenho coisas que para sua mente, que você ainda não mergulhou, você e nem os seus colegas não mergulharam na profundeza das coisas. Eu estou gostando de ouvir isso. Ainda não. Não, Mas vão mergulhar, porque nós somos eternos. Somos eternos. Que período que nós estamos vivendo, você sabe? O período. Fala. Eu sabe. não sei, pode falar. Nós estamos vivendo no período de transformação do planeta. O ano que vem vai começar, 2019, a transformação da Terra. Transformação. Muito bom ouvir isto e nós vamos ser retirados da Terra. Por quê? Daqui a um tempo. Não. A partir do ano que vem. Todos nós estamos sendo retirados já. Mais cedo ou mais tarde a gente vai saindo. Não, mas aí é coletivo. Só para eu dar um toque aqui. Aí, agora vamos para frente. Ô Sr. Fausto, eu estou gostando de conversar com o senhor. Agora eu vou falar uma outra coisa que conviver com pessoas excepcionais, como o senhor mesmo falou, com síndrome de Down, autismo, isso mexe muito com a cabeça da gente, né? A sensibilidade, uma deficiência. Eu porque depois que eu fiquei paraplégico, é que eu fui ver muitas coisas, que a vida, ela não é retilínea, você não tem um padrão normal, perfeito, você tem que conviver com as diferenças, e as diferenças dão riqueza para a vida, o colorido. E o senhor está falando sobre esse aspecto dos filhos que foram adotados, e o senhor recebeu muita graça nesse sentido, né? Recebe. Aquele que dá, recebe. Isso Jesus já avisou isso. Se você quiser receber, você tem que dar. Você tem que dar. Agora nós estamos aqui ao lado do Instituto do Cego aqui de Franca, né? Tá aqui. O pessoal que não enxerga, mas tem uma visão muito aguçada, né? Alguns. E principalmente os que nasceram, né? Porque tem as deficiências que a pessoa adquire com o tempo, mas também desenvolve o outro sentido. Agora, a vida vai mostrando para a gente uma coisa que eu vou caminhar aqui com o senhor nesse sentido. O que é a vida? A vida? A vida é um dom, quer dizer, de Deus para o homem, porque tudo é Deus, tudo é Deus, né? Certo. Não é tudo de Deus, não. Certo. Tudo é Deus. Certo. Essa vida que nós temos é digamos assim, um treinamento para a vida. Porque nós não estamos vivos, nós estamos mortos, dentro de um corpo que nos tolhe. Limita. Nós somos limitadíssimos. A vida, então, o que ela é? Ela é algo mais. É algo mais do que isso que nós estamos aqui. Nós não temos nem palavra para definir essa dádiva. Você ficou paraplégico através do quê? Acidente de carro. Acidente de carro. Por quê? Você entendeu? Esse é a grande pergunta. Por quê? Por que que o fulano nasceu? Por que que fulano viveu? Por que que fulano morreu?
o porquê das coisas. Você ficou paraplégico e por ficar paraplégico você desenvolveu o para quê? O sentimento. O sentimento. Hoje você está aí filtrando histórias. Acha isso bonito. E é. Mas o mais bonito em você é o que você traz dentro do coração. Chama o seu sentimento. O que você vai fazer com essas histórias? O que você vai fazer com aquilo que você está exercendo hoje, função de pastor, que é muito meritória, porque você é ouvido, é crido e é seguido. Certo. E isso é vida. Isso é vida. Um dos aspectos da vida. É. O senhor falou uma coisa aqui tão bonita, que o senhor falou que nós estamos mortos. É. A expressão bíblica diz assim, para a gente encontrar a luz: desperta tu que dormes. Certo? Isso. Nessa vida a gente vai despertando, né? Isso. Tem gente que desperta de um momento no início da caminhada, outros despertam já no meio da caminhada, que ele acorda para a vida. Exatamente. Outros despertam no final, quase no final, sem outros ter... não despertam de jeito nenhum. Continua dormindo. O rico e o poderoso continua dormindo. Porque se ele tivesse desperto, ele não seria rico. Ele iria dar um seria jeito. mais ou menos. É. A vida. E essa vida nossa é essa passagem, como o senhor mesmo falou aqui, você vai... É uma estrada, né? Uma estrada da vida. Você passa um tempo e Deus a gente aprende porque você tem todas as referências, os sinais da presença e da graça de Deus na sua vida, na vida, né? Quando você tem sensibilidade, você tem que ter bondade, generosidade, você tem que ter humildade, você tem que ter renúncia, perdão. Tudo isso aí você aprende no dia a dia com aquele que é o mestre nosso, Jesus. Nós aprendemos com Jesus. Agora vamos voltar lá. O senhor falou de coral. O senhor cantava que voz? Hein? O senhor cantava que voz no coral? Não. Você falou que cantou em coral? Não, tinha o soprano, o baixo, o tenor. Nós éramos amadores dos mais amadores. Não tinha. Você levava uma mensagem, né? Nós tínhamos um coral formatado por duas mulheres que eram músicas. O nome delas, vale a pena registrar. Jéssica Carizio de Paula. E a outra? E a outra Leda Carizio de Paula. E vocês cantaram quanto tempo assim junto? Foi uns 2 anos. 2 anos. Um coral amador. Amador, ensaiado para alguns eventos, né? Exatamente. Isso é muito bom. Sr. Fausto, eu fiquei contente de poder registrar a história do senhor. Essa história vai lá para Memórias e Vidas, que é um canal que eu tenho lá no YouTube. Ah, é? E eu gosto de preservar isso. Alguém que vai falar assim, eu lembro daquele senhor e trabalhava lá. Cabeça branca. Ele está morando em Franca, já tem bastante tempo. Vai lá, olha. O senhor estudou aonde? Lá em... Estudei. Eu fiz engenharia em Uberaba. Como que chama a escola lá? Faculdades Integradas de Uberaba. FIUB. FIUB. E o senhor estudou que ano lá que o senhor fez isso? 60, 70. E a escola, o colegial, o senhor fez aonde? O colegial fiz em Araguari. Agora, uma pergunta. Qual um professor que marcou, ou uma professora que marcou, que falou assim, puxa, eu sempre lembro dessa pessoa? Ah, foi o professor de... Ele ensinava o quê? Como é que chamava a matéria, gente? De fazer, numa cidade, a canalização de água. Certo. Ele vinha do Rio Grande do Sul. Mas aqui ele era professor.
Que espetáculo. Que espetáculo. Isso na área, quando o senhor está estudando engenharia. Engenharia. Foi o que eu mais recordo, né? Que marcou a vida do senhor. Marcou assim, pela hombridade, dignidade e conhecimento. Ele era fora de série. Fora do normal. Fora do normal porque ele destoava dos outros, né? É. Agora, meu querido. E um gesto que marcou o senhor, assim, por exemplo, uma pessoa que no momento o senhor deu um sinal assim de vida, de mãe ou pai, o senhor lembra assim uma coisa que marcou o senhor de infância? É claro que o senhor tem. Uma das coisas mais bonitas que está me acontecendo ultimamente é encontrar o pastor Ronaldo. Obrigado. E eu fiquei contente de conversar com o senhor. Você sabe que não tem acaso? Não tem acaso. O acaso, para mim, não haverá. É tudo interligado. Interligado. O voo da borboleta lá no Japão, o bater das asas, tem a ver com a nossa vida aqui em Franca. O que é Franca, sabe? O que é a cidade de Franca? Uma terra dessa aqui. Não sabe? Não. Franca é o centro do planeta. Do centro. O centro da Terra, na área do Espírito. Do Espírito. O senhor participa onde aqui Eu participo comigo. Com o senhor mesmo. Eu tive grandes amigos. Eu sou Antenor Santiago. Conheci. Antenor, né? Isso. O Angenor Santiago. Felipe Salomão. Felipe Salomão. Leomar Borges de Oliveira, que foi o presidente aqui desse. Médico. Daqui grande. dos cegos. O Felipe Salomão, que é considerado escritor. Hoje chefe dos espíritas. Eu tenho um amigo que eu aprendi muito e admiro muito, Marcos Faleiro. Marcos Faleiro foi colega de Câmara como vereador. Marcos Faleiro. Marcão. Sobreira. Do Banespa. Do Banespa. Né? Tem o Marcos Mercado também. Mas o Marcos José Marques Garcia. Que é mineiro também, lá da terra, Araguari. Quando eu cheguei aqui, ele já tinha morrido. Já tinha morrido. Foi um prazer, eu vou apertar a mão do senhor com essa mão aqui, que a outra está segurando. Obrigado. Eu que te agradeço. Foi um ótimo conversar. Foi sim. Fausto Gonçalves Dias. Você ainda vai ouvir falar de mim. E eu fiquei muito contente. Eu vou te falar por quê. Por quê? É o último. É porque eu sou encarregado do transporte na região. Quando vier o resgate. Ah, sim. Eu sou encarregado. Ônibus, trens, aviões. Certo. E outra coisa que você não acredita, mas não tem problema. Naves. Também. Um abraço pro senhor. Obrigado. Que Deus te acompanhe sempre. Amém. E que isso que te aconteceu foi melhor para você. Obrigado. Tem sido. Você não era pastor. Eu era. Ah, era? Era. Quando sofreu acidente? Quando eu sofri acidente. Mas eu estava torcendo por uma mudança na minha vida. E aconteceu. E foi muito bom. Foi bom. Deus abençoe o senhor. Amares que vem para bem. Amares que vem para bem. Obrigado. Felicidades para você. Hoje é que dia? 19? Hoje é 19. 19 de maio. 2018.